Pior combinação de casal, não se junta aves de olhos vermelhos. Não sou biólogo, mas aprendi logo no início que comecei a criar que não se deve misturar mutações de olhos vermelhos, cerejas. Por isso nossas aves são consideradas misturebas. É por isso que a maioria da criação do nosso Brasil está tão ruim por esse tipo de criadores que ficam repassando essas informações indevidas. Galera, esses foram alguns comentários que eu recebi num dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, onde eu mostrei um casal que eu tô formando, que é uma Queen Face com um prata recessivo. Detalhe que a minha Queen Face também é lutino. E daí quando eu mostrei esse casal, muita gente ficou nervosinha, tá? E é sobre isso que a gente vai falar. Eu não fujo de assunto polêmico. Então vou trazer para vocês aqui o que tem de verdade e o que tem de mito por trás dessa história do olho vermelho, tá? Mas se você perguntar para esses criadores aqui o que acontece se você misturar duas aves de olho vermelho, você vai escutar as coisas mais absurdas do mundo, tá? E calma, tá? Eu vou me aprofundar mais nesse assunto. Se você não concordar, não tem problema, pode deixar aqui embaixo nos comentários também. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Fiore, eu sou biólogo, sou criador de calopsitas, sou também acadêmico do curso de medicina veterinária, mas o que eu gosto mais mesmo é de criar aves, tá? É minha paixão, é o meu hobby e hoje em dia também até o meu ganha-pão, tá? Mas vamos lá, gente, vamos falar então do porquê o lutino não pode ser misturado com o lutino ou com o fulvo, ou será que não pode? Se não pode, por que eu estou fazendo? Tá? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que deixa a ave com o olho vermelho, tá? É o mesmo pigmento que a ave tem nas penas, chamado de melanina ou eumelanina. A mutação hino, a mutação lutino, é considerada uma mutação albinística. Tá? Então a ave, sim, ela se torna um albino quando ela recebe esse gene hino. Né? Como é uma mutação recessiva ligada ao sexo, o macho tem que ter duas cópias, a fêmea com uma cópia só, já se tornam então lutinos ou albinos. E quando isso acontece, por regra, a ave não produz esse pigmento que é a melanina. É ruim para a ave não produzir a melanina? A gente pode dizer que sim, é ruim, porque a melanina tem uma função primordial na proteção principalmente da superfície corporal. A melanina meio que filtra a radiação ultravioleta, que a gente sabe que pode causar problemas como, por exemplo, carcinomas, tumores, cânceres, enfim, vão causar esses problemas devido à excessiva insolação. Num animal de vida natural, no animal silvestre, quando surge um lutino, um albino na natureza, geralmente eles morrem, acabam não passando os genes para frente, porque eles vão tomar ali horas e horas de sol por dia, isso é muito prejudicial. No olho, tá, gente? Por que a gente vê o olho vermelho e não mais cinza, castanho, do jeito que tem que ser a cor do olho da ave? Porque a melanina ou eumelanina também pigmenta os olhos. Inclusive os nossos olhos também são pigmentados de melanina. Então quando a melanina está ausente do organismo, o que a gente vê ali na verdade, em escala microscópica, são os vasinhos sanguíneos, os capilares sanguíneos. O sangue é vermelho, então o olho da ave fica vermelho. Só que o ponto é o seguinte, meus amigos. A ave que é lutino, ela já tem zero melanina. Um lutino puro, por exemplo, é zero melanina. Se eu juntar 0 com 0, um lutino com um lutino, quantos que é 0 com 0? É 0, tá? Não vou diminuir ainda mais o que já está zerado. Então não faz sentido essa simplificação dos olhos do lutino. Tá? É um lutino que ele é filho de um pai ou de uma mãe de outra mutação, ele acaba sendo lutino do mesmo jeito. Mas outras alegações que surgem nessa questão dos olhos vermelhos é que quando você mistura duas aves de olhos vermelhos, essas aves tendem a ser menores, tendem a ser ali com tupete pequeno, com bochecha pequeno, enfim, gente, isso eu posso alegar para vocês que é fake. O gene hino, ele é um único gene, é um único código genético que, como eu já disse, está relacionado à produção de melanina, certo? Quando a gente fala do organismo geral do animal, uma ave, por exemplo, pode ter de 25 mil a 30 mil genes diferentes. E o grande problema de muitos criadores é que eles olham apenas para aquele que está relacionado com a cor, e não é bem assim. Tá? O tamanho da ave, o tamanho do tupete, o tamanho da bochecha, qualquer característica que ela tenha
fisiológica, morfológica, anatômica, vão estar relacionados sim aos genes, mas não necessariamente ao gene hino, tá? Eu posso afirmar aqui com toda certeza, sem medo de errar, que o hino, que o gene lutino não influencia em nada no tamanho da ave, porque eu já vi lutinos enormes, muito grandes, beleza? E alguém pode dizer assim, ah, mas e a carequinha do lutino? Daí agora a gente vai começar a falar de cruzamentos errados, tá? Porque provavelmente esse gene da carequinha, ele foi selecionado lá atrás pelos primeiros criadores junto com o gene lutino. Como assim, Fiore? Imagina, galera, num arcabouço, assim, numa época que só tinha calopsita cinza, surge um lutino. Como que a gente faz para refinar essa característica sendo uma característica recessiva? Você tem que misturar cada vez mais lutinos com lutinos ou lutinos com portadores para ter o maior número possível de filhotes daquela mutação. Quando a mutação é dominante, ainda é mais tranquilo, que você pode misturar bastante o sangue dos indivíduos, a genética dos indivíduos. Agora, quando a mutação é recessiva e o criador quer logo ter aqueles filhotes, ele acaba fazendo o cruzamento consanguíneo. E até nos dias de hoje eu vejo muitos criadores falando, ah, vou voltar esse filho no pai, essa mãe no pai, né? Ou melhor, né? Esses filhos no pai, a mãe com o filho, enfim. Fazer cruzamentos ali da mesma família para melhorar a genética das aves. Galera, não está melhorando nada. O grande problema que gera, sim, muitas características ruins, né, mutações indesejáveis, é essa baixa variabilidade genética, a baixa diversidade de genes. Porque provavelmente, inclusive, agora eu que estou levantando uma hipótese aqui, tá? O gene da carequinha, porque é um gene que não é só do lutino, tá? Eu já vi, eu tenho inclusive lutinos que não tem careca, já vi arlequins com careca, tá? Enfim, esse gene da carequinha, ele não é o mesmo gene hino, não é o mesmo gene que causa ali a deficiência de melanina, beleza? Porém, eu acredito que ele deve ser um gene muito próximo do gene hino. O que significa, Fiore? Significa que quando o gene hino é passado para o descendente, tem uma chance muito grande do gene da carequinha ir junto. Provavelmente estejam no mesmo cromossomo. Caso contrário, para mim não faz sentido ter tantos lutinos careca, né, comparado a outras aves, por exemplo. Tá, ok, mas agora eu vou falar mais do cruzamento, que eu já fiz um vídeo mostrando por que eu juntei essas duas aves. São dois filhotes aqui do meu plantel. São dois filhotes de árvores genealógicas, de genética, completamente diferentes. Então, qual a chance de eu ter ali um gene deletério nos dois indivíduos que são de famílias completamente diferentes? É bem baixa, tá? Então, juntei sem medo nenhum. Qual que é o ponto positivo? Se futuramente, não na F1, né, mas lá na F2, F3, pode aparecer, por exemplo, ali, um lutino prata recessivo. Tá? O lutino ele vai encobrir o prata recessivo. Eu já vou explicar para vocês por quê. Porque tanto o prata recessivo quanto o fulvo são mutações semi-albinísticas. Eles causam um efeito parecido com o efeito hino. Só que eles não diluem 100% da melanina, por isso que a ave fica ali com uma capinha com um tom de cinza diluído, só que o olho ele fica quase 100% ali desprovido de melanina, beleza? Mas não vai fazer diferença você juntar ele com um lutino, ele vai ter o mesmo efeito ali de um lutino. É claro, se você quer ter uma ave prata recessivo, se o seu objetivo é ter filhotes prata recessivo, então não é legal misturar com o lutino. Isso é óbvio, tá? Numa questão de hereditariedade, de pura genética. Agora, no meu caso, eu quero testar se essa minha Queen Face é portadora de prata recessivo. E eu disse para vocês, inclusive no vídeo que eu gravei, que eu vou deixar listado aqui ou no final desse vídeo para quem ainda não viu, que o objetivo é tirar fêmeas prata recessivo Queen Face. Porque essas fêmeas prata recessivo Queen Face, elas não serão portadoras de lutino, uma vez que quem é lutino é a mãe, entendeu? Eu até poderia fazer essa mesma fêmea, ela ter irmãos que não são lutinos, eu até poderia fazer esse trabalho com o pai, só que daí o pai é um possível portador de lutino, então daí eu não conseguiria tirar na F1 o gene hinos dos descendentes. Tá? Então quando a gente falar em trabalhar a genética das aves, não é um cruzamento. Ah, eu fiz o cruzamento certo, eu estou trabalhando genética. Não. Trabalhar genética é um trabalho a longo prazo. Eu juntei um casal, eu seleciono o melhor, os melhores filhotes. Com esses filhotes, agora eu vou para uma próxima geração, sempre selecionando aquelas características vantajosas.
Só que o que muitos criadores cometem de erro, na minha opinião, é olhar só para a aparência, tá? Não é só para a aparência que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar, por exemplo, também se a ave é uma ave dócil, se é uma ave legal de trabalhar, porque uma ave dócil é mais ave, não só para ser pet, tá? Mas ela é mais fácil, inclusive, se você precisa medicar, se você precisa manejar, tá? Tem outras características, não só a aparência, que tem que ser levadas em consideração também. E ainda existem outros jargões da criação, como por exemplo, nunca se deve misturar um lutino com canela. E, gente, não tem nada a ver. Você pode até não gostar do hino canela, tá? Porque ele fica um hino com uma capinha creme, que às vezes até se assemelha a um fulvo. Mas você lembra a diferença do fulvo, tanto, né, o prata recessivo quanto o fulvo bronze, a diferença dessas duas mutações do albino? O albino ele é 100% albino. Né? O fulvo e o bronze eles são semi-albinísticas, tá? Eles não possuem ali, ou melhor, eles possuem um grau de melanina. Quando você mistura o canela no lutino, o fato dele produzir uma capinha ali com pigmentação e muitas vezes o lutino canela fica com olhos escuros. Sabe o que significa? Que ele protege melhor o olho dessa ave. Então, se a gente for pensar em saúde para a ave, é bem melhor que ela seja um lutino canela. Agora, se o seu objetivo é tirar um lutino que seja para um campeonato, onde a ave não pode ter outra mutação senão um lutino, beleza, isso faz parte do seu objetivo, tá? Só que não é uma regra universal, tá, galera? Quando nós falamos de criação, de reprodução, nós estamos falando de biologia, reprodução é biologia, e biologia não é uma ciência exata. Tá? Na matemática, 1 mais 1 sempre é 2. Na biologia nós temos muitas exceções às regras, e no caso da criação, o que importa é o seu objetivo. Que tipo de filhote você quer ter? Eu tenho um macho que é cinza, você quer ter filhotes cinzas? Então, com uma fêmea cinza. Ah, eu tenho uma fêmea que é cinza, mas eu quero ter um filhote lutino. Basta você juntar com um macho lutino. Ah, eu gostaria de trabalhar com o reverso. Selecione os arlequins mais limpos possível para desses filhotes você selecionar aquele que ainda tiver menos pigmentação. Então, na criação é objetivo. Se você não sabe qual é o seu objetivo, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar tá certo, entendeu? Muitas pessoas deixam aqui nos comentários, qual é o melhor casal? Qual é o melhor macho para minha fêmea? Não tem dessa de melhor macho e melhor fêmea. O que importa é o seu objetivo na criação. O que você quer que venha ali na cor dos filhotes, nas características dos filhotes. Daí sim, você pode ter um olhar mais crítico. E sabe por que eu percebo tantos problemas assim quando o assunto é formar casal? Porque as pessoas, infelizmente, o brasileiro de forma geral, não aprendeu genética na escola, ou muitos não tiveram oportunidade de estudar genética. Por isso que um dos meus primeiros projetos aqui do canal foi o meu curso de genética, tá? Eu gravei um curso ali de 11 aulas com material para baixar, com questionário, onde eu ensino você entender primeiro a genética e depois até você calcular a probabilidade de nascer determinado tipo, determinada mutação, né, com os casais, com as mutações que você tem em mãos ali para trabalhar. Tá, entendeu? Então, galera, vou fazer a propaganda desse curso. Esse curso está lá na Hotmart. O valor da Hotmart é R$250. Mas para quem está assistindo esse vídeo, nessa semana eu vou dar um super desconto. Só nessa semana, 50% de desconto para quem quer aprender genética de verdade, para não ficar repetindo jargões aí e caindo em fake news, né? Porque uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando verdade, não é assim que dizem por aí? Só que a realidade não muda. Quando a gente vai analisar a realidade dos fatos, a gente vê que são coisas completamente diferentes. Então, ó, se você clicar aí embaixo aqui no primeiro link, é o meu curso de genética, vai aparecer lá e daí eu vou lançar um cupom de desconto que vai se chamar assim, ó, Lutino Prata Recessivo, tudo junto assim, Lutino Prata Recessivo, é o meu cupom de desconto para essa semana, para quem quiser fazer o meu curso de genética e parar de repetir jargões por aí, estudar realmente e não ficar aprendendo só em grupo de WhatsApp, nada contra grupo de WhatsApp, tá? Dá para passar bastante conhecimento, só que acaba sendo um conhecimento muito simplificado, e tudo que é muito simplificado, gente, é pobre, é ruim e muitas vezes está errado. Mas é isso aí, você gostou desse vídeo? Não gostou? Não tem problema.
pode postar aqui embaixo, tá? Desde que não esteja ali o ad hominem, desde que não ataque a minha pessoa, não tem problema nenhum. Pode expor as suas ideias. Se você acha que eu falei alguma coisa errada aqui, não tem problema. Discordar é super normal, é super saudável, tá? Se concordou, deixa aqui embaixo também ou comenta qualquer coisa, diga oi, boa tarde, boa noite, porque também ajuda bastante o canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês e até a próxima.